Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Daniel. Estamos neste capítulo fantástico que é o capítulo 7. Nós já tivemos a olhar os primeiros 7 versículos e hoje vamos continuar a ver a partir do verso 7. Este capítulo 7 nós temos vindo a lê-lo, a estudá-lo de uma forma muito cuidadosa, porque ele na realidade tem muitas implicações até com o nosso dia-a-dia e com aquilo que nós podemos aprender e viver do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos verificar neste capítulo como as profecias de Deus se vivem, se realmente acontecem como estão descritas aqui no livro de Daniel. E por isso é extremamente importante irmos passo a passo, lentamente, compreendendo estes textos da Palavra de Deus. Nós hoje vamos ver aqui este quarto animal. Como você sabe, certamente, aqui estamos na segunda visão que Daniel tem, e ele nesta visão vai ver 4 animais diferentes. E estes animais representam impérios. E este quarto animal aqui representa o Império Romano. Se temos o primeiro animal que representa o Império Babilónico, depois temos um segundo que representa o Império Medo-Persa, temos um outro que representa o Império Grego-Macedónio e agora o quarto império é aqui o Império Romano. Que na realidade não é um império como os outros que já passaram e se extinguiram. Ainda que na história nós sabemos que o Império Romano e o poderio dos imperadores de César já terminou, mas no entanto nós podemos ainda hoje verificar que as filosofias, até algumas leis, até alguma política, até algumas estruturas e até em Portugal a própria língua é influenciada pelo Império Romano. O próprio latim, ainda hoje, que faz parte das línguas latinas, portuguesa, espanhola, italiana, realmente são um fenómeno que ainda marca hoje a sociedade. Então temos isto presente. O Império Romano, digamos assim, não terminou completamente. Ainda perdura até aos nossos dias, de alguma forma. Não daquela forma estruturada, politicamente estruturada, mas ainda temos restícios dessas influências. Então vamos ver aqui o que é que a Bíblia nos diz acerca desta situação. Estamos a ver então o livro de Daniel, capítulo 7, verso 7. Diz assim: Depois disto, e aqui o depois disto refere-se à primeira visão dos primeiros 3 animais. Depois dessa primeira visão, vamos entrar então na segunda visão. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui vemos de facto esta imagem e o texto bíblico vai dar então muito mais ênfase, mais tempo até a este quarto animal. E nós vamos ver que ele dá essa importância e por isso vai dar uma interpretação também a este quarta besta, ou este quarto animal, que é diferente, como diz aqui o texto bíblico, dos 3 anteriores. Enquanto os 3 anteriores tinham algumas semelhanças aos animais mais conhecidos, esta quarta besta, que é separada das outras 3, não é um animal que se encontre no reino natural. É realmente uma coisa terrível. Vemos aqui que as suas características são espantoso, é de sobremodo forte, é um animal terrível, assustador. Vemos realmente que este animal pode-se facilmente comparar às características do Império Romano, um império que realmente assolou todo o Mediterrâneo, norte e sul do Mediterrâneo, a costa africana e a Europa, e de uma forma assustadora, terrível, de uma forma espantosa. Vimos realmente, era extremamente forte este Império Romano, militarmente forte, e um império também ao mesmo tempo bárbaro, como vemos aqui a descrição deste animal, que matava, espezinhava, tinha torturas horríveis. Realmente o Império Romano encaixa perfeitamente aqui
na explicação acerca deste quarto animal. E apesar de o Império Romano ter desaparecido praticamente há 2 milénios, como já disse, mesmo assim nós continuamos hoje a ter alguma influência deste grande Império Romano. Realmente Roma deu ao mundo, portanto, no seu tempo, esta unidade ecuménica, esta ideia de umas nações unidas, esta ideia de vários povos debaixo da mesma bandeira, debaixo da mesma língua, e o que César tentou fazer deificando-se, portanto, tornando-se Deus, querendo ser Deus, era criar também até uma religião una. Então, realmente, estas são as características do famoso Império Romano. Uma tentativa de ter uma unidade, uma união, quer linguística, quer política, quer religiosa. E, na realidade, este Império Romano vai ser restabelecido nesse império que o Anticristo irá procurar estabelecer ele mesmo, criando a mesma filosofia, tornando-se ele o centro da religião, querendo que as pessoas o adorem. Portanto, e nós podemos pensar, não, nós somos uma sociedade evoluída, nunca chegaremos a tal ponto, não vamos de facto deificar pessoas. Eu gostaria que talvez você deixasse ter ilusões. Não precisamos recuar muito tempo. Olhe só 50 anos atrás, o que aconteceu com Hitler na Alemanha, com Mussolini e na Itália, e vemos outros ditadores que implementaram a sua força de uma maneira tal na Europa, muitos deles quase realmente passaram a ser culto, e de facto destes ditadores que nós bem conhecemos nesse período, o Hitler talvez seja daqueles que melhor ficou na mente de todos, pela forma como ele arrebatava multidões nos seus discursos, pela forma como as pessoas realmente quase o idolatravam, e muitos o idolatravam efetivamente, muitos pensavam quase que ele era um semideus. Então não estamos a falar de pessoas que estão muito distantes de nós, estamos a falar dos nossos avós, ou se calhar ainda alguns dos nossos pais estão vivos ainda e viveram esse período. Então, cuidado, não pensemos nós que afinal o Anticristo não vai ter poder para se deificar e levar as pessoas a lhe prestarem culto. E ainda hoje temos restícios deste tipo de situações em muitos países também de leste, muitos países até onde a figura central política é idolatrada. Em muitos países muçulmanos também temos essa figura tão viva, os ayatollahs, onde realmente eles são, enfim, uma quase deificação, e há um culto, uma homenagem a essas pessoas de uma forma muito estranha. Realmente isso só para nos alertar que o Anticristo ele vai de facto poder manipular as pessoas dessa maneira. Mas continuando aqui, o livro de Daniel, no capítulo 7, o verso 8 diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Agora a nossa atenção aqui centra-se nestes chifres. Eles não representam uma nova nação. Então, se temos esta besta, este animal estranhíssimo, que é de alguma forma Roma, representa Roma. Por outro lado, estes chifres, estes 10 chifres e depois estes 3 chifres e um outro que sobressai, são quase como um remanescente do Império Romano. Então este Império Romano não morreu, como por exemplo o Império Babilónico ou o Império Medo-Persa, não se extinguiu definitivamente, mas deixou restícios que ainda hoje influenciam as sociedades. E de alguma forma o que o texto bíblico nos mostra é que quando de facto estes chifres pequenos que representam governantes se estabelecerem, esse pequeno chifre que vai sobressair de todos os outros, então será a presença do Anticristo. Será o Anticristo que vai ter uma atitude insolente, uma boca que realmente vai proferir mentiras, enganos e vai levar atrás de si multidões. Então este pequeno chifre que tem olhos de homem, que tem uma boca que fala com insolência, representa de facto a pessoa do Anticristo, que irá estabelecer o seu reino aqui na terra. Depois ainda o capítulo 7, verso 9 do livro de Daniel continua: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou.
Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Agora aqui Daniel vai mudar, digamos assim, o foco da sua atenção. Ele vai retirar a atenção deste animal estranho que simboliza o Império Romano e simboliza ainda os nossos dias, o chamado tempo dos gentios, e depois vai focar a sua atenção agora nos céus. Ele vai mudar a sua cena, a sua visão para os céus. E aqui é uma descrição muito semelhante àquela que encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e 5, que representa aqui a preparação para o julgamento das pessoas que virão da grande tribulação, para a segunda vinda efetiva de Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui que este relato de Daniel corresponde muito à visão que o apóstolo João tem na ilha de Patmos também. Portanto, praticamente muitos séculos depois, portanto estamos a falar de 5, 6 séculos depois, temos aqui então João a descrever exatamente as mesmas situações. Deus revela a João de novo aquilo que tinha revelado a Daniel. Vejamos aqui o livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 4, e diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então temos este ancião de dias, que nos fala aqui do Deus eterno, este ancião que representa a pessoa de Deus e o Deus da eternidade. E diz aqui que o ancião, portanto, pegando na descrição de Daniel e ao mesmo tempo esta de Apocalipse, se assentam em tronos, e aqui a ideia de julgamento. Esta ideia do trono fala-nos de juízo, fala-nos de governo também, fala-nos de poder. Então estes anciãos vão exercer juízo, poder e autoridade para julgar. E depois vemos que as suas vestes eram brancas como a neve. E fala-nos aqui dos atributos de Deus, atributos como a santidade, atributos como a justiça. E vemos os cabelos da cabeça brancos como pura lã. Isso fala-nos da infinita sabedoria de Deus. Normalmente os cabelos brancos estão associados à sabedoria, a pessoas que já têm uma certa experiência de vida, maturidade. E infelizmente nós aqui na Europa às vezes desvalorizamos as pessoas com idade. Mas na realidade elas são extremamente úteis, porque são as pessoas que têm mais maturidade, são pessoas que já têm experiência de vida e deveriam de ser mais valorizadas. E na realidade aqui, quando a Bíblia usa esta imagem de cabelos brancos como a lã, na realidade fala-nos dessa sabedoria infinita. E como já falámos, o trono então tem esta ideia de poder, de juízo, e depois fala-nos aqui de rodas que eram fogo ardente. E aí fala-nos mais uma vez da autoridade e do poder de Deus. Então temos esta descrição dos céus, em que Deus se prepara para julgar as nações, e nós vemos que na realidade coincide com a declaração que o apóstolo João faz quando escreve o seu livro, a Revelação, o livro de Apocalipse. O verso 10 ainda aqui do capítulo 7 de Daniel, voltando cá, diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Realmente este será um dia tremendo, em que nós vamos ter que prestar contas ao nosso Deus. Todas as pessoas um dia vão ter que comparecer na presença de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles que dizem: Senhor, eu reconheço que a tua morte na cruz perdoou os meus pecados, estes a Bíblia diz que serão julgados sim, mas para a eternidade. Não é uma questão de se vão ou não ficar na presença de Deus. O sangue de Cristo Jesus nos comprou por bom preço, diz as Escrituras. Ou seja, por causa da nossa confissão do nosso pecado, do aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, depositando a fé no seu sacrifício na cruz, e é por isso que Cristo, nós dizemos que Ele é Salvador, Ele nos salva efetivamente da perdição eterna. Então o julgamento daqueles que dedicaram a sua vida, confessaram o seu pecado, entregaram a sua vida e querem viver de acordo com os padrões de Deus, esses serão julgados sim por aquilo que fizeram de bem ou de mal, diz as Escrituras, mas não para condenação. E depois estes aqui, diz o texto bíblico, serão também julgados aqui, mas para perdição ou não. Aqueles que, na realidade, viveram este período da grande tribulação. Um período todo ele especial e que vai ter também critérios próprios para julgamento. E aqui esta ideia de que Deus abriu os livros é no sentido
de que na realidade o livro da vida Deus vai abrir para verificar se o nosso nome se inscreve lá. E na realidade Deus mostra desta forma que Ele é um Deus cuidadoso. Não sabemos ao certo se vai ser um livro tipo quase aquele rol de merceeiro ou uma coisa do género, mas serão certamente aqui uma atitude de cuidado, uma atitude que Deus não deixa passar as coisas em branco. Ou seja, Deus toma nota, efetivamente, daquilo que nós fazemos de bom e de mau. Deus está atento às suas ações, às minhas ações, às suas palavras e às minhas palavras. E Deus julgará. É Deus quem julga os homens. É Deus quem julga aqueles que se dizem filhos de Deus e que não o são. É Deus quem julga aqueles que dizem falar em nome de Deus e têm uma conduta que não é de acordo com a palavra de Deus. É Deus quem julga aqueles que se dizem cristãos e o vivem de uma forma íntegra. É Deus que usa e vai verificar se uma pessoa que até tem vivido uma vida boa, agradável aos olhos humanos, mas que não entregou a sua vida a Cristo, será que o seu nome está inscrito no livro da vida? É Deus quem vai dizer e decidir essas coisas. Isso compete a Deus e não a cada um de nós. Então, nós podemos ver exatamente esta descrição aqui de Daniel deste dia, este dia tremendo em que cada um de nós poderá e terá que comparecer na presença de Deus. O livro do Apocalipse, mais uma vez, descreve de uma forma interessantíssima estes aspectos e nós, quando chegarmos ao livro de Apocalipse, iremos vê-los com muito mais cuidado. Daniel capítulo 7, verso 11, prossegue ainda a dizer: Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então a aparição deste pequeno chifre aqui é curta e é antes da vinda de Cristo, antes deste momento de grande julgamento. Mas ele vai ter uma arrogância e palavras realmente que não são nada convenientes. São blasfémia mesmo. Palavras que são contrárias à vontade de Deus. Palavras, como diz aqui, insolentes, que realmente são contrárias a Deus, são contrárias a tudo aquilo que quer viver uma vida santa, de amor, uma vida de paz. Ele vai ser, de facto, esse ser que vai lutar contra aqueles que são cristãos. E diz ainda o verso 12: Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado a ele mais um pouco de tempo para viverem. Então estas três primeiras bestas, estes três primeiros animais que representam estes três primeiros impérios, diz o texto, foram-lhes retirados o domínio. A sua influência, a sua filosofia de vida, a sua política deixou algumas marcas, mas não tão acentuadas como as marcas que o Império Romano deixou sobre nós. É verdade que ainda hoje somos influenciados pela filosofia grega, pelos Platões e Sócrates e outros, mas não tão influenciados como a língua latina, por exemplo, não somos tão influenciados como o direito romano, por exemplo, coisas deste género que muitas vezes nem nós estamos atentos, nem nos apercebemos como tem influenciado ainda os nossos dias. E na realidade isto tem a ver com a profecia bíblica, que disse que esses três primeiros impérios deixariam de ter poder, tanto poder como o quarto império, que seria o Império Romano. O verso 13 ainda prossegue: Então estava eu ainda nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como que o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Este Filho do Homem aqui representa não mais nem menos do que a pessoa de Jesus Cristo, enquanto ele está nos céus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 61, nós podemos ver: Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Temos aqui esta descrição realmente que coincide com a descrição de Daniel. E se olharmos para Lucas, capítulo 1, verso 31, ainda diz: Eis que conceberá e dará à luz um filho e chamará pelo seu nome de Jesus. E o verso 32 diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Temos aqui, de facto, esta descrição acerca da pessoa de Jesus Cristo. E Daniel reforça esta ideia aqui quando diz que o Filho do Homem, este ser que ele viu, que vai vir nas nuvens.
E realmente a Bíblia nos mostra que a vinda de Jesus Cristo será esse fenómeno tão belo, ao mesmo tempo, mas tão precioso para todos aqueles que creem. Jesus Cristo virá em glória para estabelecer o seu reino. A Bíblia nos mostra que ele virá nas nuvens, numa primeira fase, para vir a resgatar os seus filhos. E enquanto isso, aqueles que são cristãos sobem aos céus, como nos diz o livro de Tessalonicenses, que seremos arrebatados, e nós tivemos há pouco tempo a ver esse livro. Realmente é algo fantástico que vai acontecer. Os filhos de Deus serão levados e, entretanto, o anticristo então será, deixado livre aqui na terra, estabelecerá o seu reino. E aqueles que se entregarem a Cristo nessa altura realmente pagarão com a vida esse facto de se entregarem a Jesus Cristo. E o texto bíblico nos diz que Jesus virá nas nuvens para realmente trazer o seu reino aqui à terra, onde, quando ele fizer isso, então realmente parará toda a injustiça, toda a guerra, toda a miséria será posta de lado, porque Jesus Cristo irá reinar. Ele irá estabelecer um reino de glória, um reino de paz, um reino onde realmente a justiça será efetiva e onde nós poderemos ver realmente o que é importante na vida. E isso nós poderemos desfrutar desde já, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Alguns pensam que a vida eterna só começa quando nós morrermos ou quando Jesus voltar. Mas a Bíblia nos mostra claramente que quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele dá-nos esse poder de sermos feitos seus filhos e dá-nos de facto essa possibilidade de desfrutar desde já essa vida eterna. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.